Yes. Começou a gravação. Boa noite de novo. Demorei um pouquinho para entrar, não sei como é que vocês estão aí, mas aqui tá super lento. Tá? Tava com dificuldade para entrar, demorou, carregando, teve que sair, entrar de novo, mas graças a Deus deu tudo certo aqui. Eu não sei no polo de vocês como é que tá, mas quem é de Uberaba vai ver aqui o tempo tá fechadíssimo, está horrível. Parece que vai cair muita água. Então, às vezes, quando cai muita água, a internet cai, tá? Se cair, foi por causa disso. Só para deixar vocês informados, tá bom? Então, torço que vocês tenham tido um ótimo feriado, que tenham aproveitado, tenham tido uma ótima Páscoa, tá? E que a semana de vocês tenha começado da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Pessoal, então hoje eu vou começar o nosso encontro falando sobre as dúvidas, tá? Que tiveram no vídeo passado. Tá? Teve uma primeira dúvida que nós estávamos falando a respeito das formas de se vestir. Tá? Aí nós tínhamos lá no exemplo, se eu tenho tantas camisas, tantas calças, tantos sapatos, de quantas formas eu posso me vestir? Aí surgiu uma dúvida que foi enviada que era a seguinte, de quantas formas... De quantas formas eu posso me vestir? Você tem... Deixa eu trocar de caneta, fica meio fraco. Só um minutinho. Olha, essa outra aqui está melhor. Se eu tenho 3 calças... isso aqui tá bacana. Se eu tenho 3 calças, 6 bermudas, 5 camisas, 5 camisas pretas, 4 camisas brancas e 2 tênis, tá? Então, vocês lembram quando nós falamos na aula passada que se eu tinha, por exemplo, só as calças, se eu tivesse só 3 calças, 4 camisas brancas e 2 tênis, eu vou estar falando o quê? Eu vou estar sempre utilizando ou uma calça, uma camisa e um tênis, né? Então, seria 3 vezes 4 vezes 2. Mas aqui eu tive o quê? O incremento de 6 bermudas e 5 camisas pretas. Então, de quantas formas eu posso me vestir em uma situação dessas? Vamos dizer o seguinte, eu preciso me vestir de forma com que eu coloque alguma coisa nas minhas pernas, não é isso? E alguma camisa e algum tipo de tênis, não é verdade? Então, observe o seguinte, hora que eu vou analisar primeiramente as minhas pernas, o que eu vou fazer? Eu vou escolher ou uma dessas 3 calças ou uma dessas minhas 6 bermudas, não é verdade? Vocês lembram do detalhe importante que eu comentei lá na aula e que também tinha no vídeo que foi encaminhado para vocês, da análise do e do ou? Quando eu tenho um e, eu vou, de forma geral, multiplicar os termos. E quando eu tenho um ou uma coisa ou outra, eu vou somar. Não é isso? Então, vamos pegar aqui e analisar para este exemplo a ideia de quem? Vamos colocar aqui simplesmente para o que eu vou colocar nas pernas, o que eu vou colocar aqui no meu tronco e o que eu vou colocar aqui nos meus pés. Tá bom? Então, observe que no enunciado, ele dá para a gente colocar nas pernas. Ou eu vou usar 3 calças, ou vou usar 6 bermudas. Como eu tenho o ou, então aqui eu tenho quem?
ou 3 calças, ou 6 bermudas. Não é isso? Como eu vou usar alguma coisa para cobrir as minhas pernas e alguma coisa para cobrir o meu tronco, a mesma coisa eu vou fazer para as minhas camisas. Então, aqui no enunciado eu tinha 5 camisas pretas e 4 camisas brancas. Ou seja, 5 mais 4. Vezes quem? A quantidade de par de tênis que foi dada, que seria 2. Então, ou seja, para cobrir as minhas pernas, eu tenho 9 possibilidades. Para cobrir o meu tronco, outras 9 possibilidades. Para cobrir os meus pés, eu tenho 2. Observe, pessoal, que para mim analisar as possibilidades não faz diferença nenhuma se eu tenho 3 calças, ou se eu tenho 6 bermudas, ou se eu tenho 9 calças. As possibilidades vão ser as mesmas. Por quê? Porque eu vou estar usando ou uma ou outra dessas possibilidades. Então, nesse exemplo, eu vou ter o quê? 9 vezes 9, 81 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16. Ou seja, para a situação onde eu tenho 3 calças, 6 bermudas, 5 camisas pretas, 4 camisas brancas e 2 tênis, eu vou ter 162 formas diferentes de poder me vestir. Pessoal, beleza? Podemos ir para outra dúvida ou vocês tiveram algum problema? Se tiver, é só falar que eu explico novamente, sem problema nenhum. Ok? Entendido. Beleza. Vamos então para um outro exemplo, que foi aquele que foi pedido, que era o do vídeo, que foi falado sobre os partidos políticos. Tá? Vou colocar aqui, que é para facilitar na hora que nós formos analisar. 3 integrantes, então eu tenho 3 integrantes de uma comissão. Vamos escrever que fica mais fácil. 3 integrantes de uma comissão parlamentar. De uma comissão parlamentar. Devem ser escolhidos para os cargos de presidente, secretário e relator. E relator, cada qual de um partido diferente. Qual de um partido diferente. Foram pré-indicados para essa comissão 4 deputados do partido A, 3 parlamentares do partido B e 2 parlamentares do partido C. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes podem ser escolhidos os ocupantes desses 3 cargos? Então, de quantas maneiras diferentes nós podemos fazer a composição dessa Câmara dos Deputados aqui? Então, observe o seguinte, pessoal. A hora que eu pegar e dividir aqui em presidente, secretário e, qual que é o terceiro? Relator.
eu tenho o quê? Por exemplo, hora que eu vier para o presidente, quantas opções eu tenho? Observe que no enunciado eu tenho um detalhe que é muito importante, que é esta frase aqui. Cada qual de um partido diferente. Então, esta frase aqui no enunciado me diz o quê? Se eu começar, por exemplo, a minha composição pelo... Vou colocar aqui uma colinha para ajudar. Partido A tem 4, né? O partido B tem 3 e o partido C tem 2. Se eu começar aqui com o partido A, quantas opções eu tenho se eu começar montando partido presidente? Se eu começar a partir do presidente, eu vou ter o quê? 4 opções se eu começar a partir do partido A. Certo? Hora que eu fizer isso, eu tenho 2 opções. Ou o partido B vai ter um secretário, ou o partido B vai estar onde? Vai estar aqui como o meu relator. Então, se eu colocar aqui, então, para um partido B, eu vou ter 3 opções como secretário e 2 opções como relator. Só que mesmo aqui ainda no 4, começando com o meu partido A, eu vou ter o quê? A, e aqui em vez de ter, ó, A, B e C, então aqui eu seria quem? A, B e C, que são os partidos. Eu poderia ter também, ó, A, C e B. Não é verdade? Então, na hora que eu tenho A, C e B, eu tenho 4, 2 e 3. A mesma coisa vai estar acontecendo na hora que, em vez de eu começar pelo partido A, começar pelo partido B. Tá, então, na hora que eu começar aqui pelo partido B, quais são as opções que eu tenho? B, A, C e B, C, A. Então, na hora que eu começo com o partido B, então eu tenho 3, 4 e 2. E aqui pelo partido B, 3. O C tem quantos elementos? 2. E o partido A tem quantos elementos? 4. Vão ter essas opções. Então, na hora que eu fizer isso, observe que aqui eu vou ter o quê? Esta opção, não é isso? E esta opção aqui em cima. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, 24 opções. Ou eu vou ter o quê? Essa opção aqui que também vai me dar 24 opções. Então, a hora que eu fizer isso aqui, fica faltando só mais quem? Já comecei com o partido A, já comecei com o partido B, só falta eu começar com quem? Com o meu partido C. Quais são as opções? C, AB e C, B, A. A hora que eu começar com esse meu partido, o C, são quantos? 2 vezes A, 4 vezes 2, 4 vezes 3. E, por fim, 2 vezes 3 vezes 4. Observe que sempre eu vou ter aqui, para cada uma dessas opções, 24 elementos. Então, eu tenho 24, mais 24, mais 24, mais 24 e mais 24 opções. Que no final eu vou ter o quê? 24 vezes 6, que vai me resultar em quem? 24, 24 opções, 24, 24, 24. Hora que eu fizer a soma desses termos, porque aqui eu estou fazendo o quê? É E, né? Esta opção aqui. E agora não, a partir daqui, ou é esta composição, ou é esta, ou é esta, ou é essa, ou é essa. Como são essas agora, eu vou ter quem? 144 opções diferentes de montar esta minha comissão parlamentar. Observe um detalhe bastante interessante nesse próprio enunciado. Vamos dizer que eu vou retirar essa frase aqui, ó. Cada qual de um partido diferente. Então, se eu tivesse
mesmo enunciado, ó, 3 integrantes de uma comissão parlamentar devem ser escolhidos para os cargos de presidente, secretário e relator. Foram indicados os partidos A com 4 elementos, B com 3 elementos e C com 2 elementos. De quantas formas nós podemos ocupar esses 3 cargos? Observem que se no enunciado eu suprimir essa, cada qual de um partido diferente, como que ficaria o resultado deste meu problema? Ficaria simplesmente o quê? Ó? Eu tenho presidente, secretário e relator. Então, partido A tem 4, partido B tem 3 e o partido C tem 2 elementos. Se eu não disser que ele vai ser de um partido diferente, vocês concordam que pode ser qualquer um desses aqui para presidente, independente do que seja? Então vai ser parecido com aquele exemplo que eu acabei de falar para vocês entre as bermudas e as calças. Então aqui eu poderia ter quem? Qualquer um desses. Então, 4 mais 3 mais 2, que daria o quê? Eu teria 9 opções para ter o meu presidente. E o meu secretário? Quantas opções eu tenho? Exatamente as mesmas que eu tive aqui, menos uma, não é? Porque o presidente não pode ser presidente e secretário ao mesmo tempo. Vezes 8. E quanto para o meu relator? Exatamente a mesma, menos um do presidente e o meu relator, que vai me dar 7. 9 vezes 8, 72. Então, eu teria 72 vezes 7, 2 vezes 7, 14 igualinho, 7 vezes 7, 49, que foi 504. Então, nesta opção aqui, eu teria 504 opções para formar esta minha comissão. Então, de novo, pessoal, se eu tiver quisendo formar esta comissão com elementos de cada um dos partidos diferentes, aqui cada qual de um partido diferente, ou seja, um partido vai estar na presidência, um partido na relatoria e outro partido sendo secretário. A hora que eu fizer isso, eu vou ter o quê? Essa combinação, onde eu vou simplesmente delimitar os termos a partir da análise, simplesmente começo com o grupo A, depois vou com o grupo B, depois vou com o grupo C. E o mesmo acontece a hora que eu venho para elementos distintos. Tirando esta frase aqui, observe que fica o quê? Uma resolução bem mais direta. Observe que, por exemplo, para ser o presidente, não importa se eu sou do partido A, se eu sou do partido B, ou se eu sou do partido C. Qualquer um desses elementos podem fazer parte da minha análise, da minha comissão parlamentar. Pessoal, alguma dúvida? Para quem chegou depois aí, boa noite. Agora que eu vi as mensagens. Ficou dúvida ainda ou podemos continuar com mais alguns exemplos? Pode continuar. Ok. Muito bom. Então vamos fazer agora, começar a falar um pouquinho sobre os termos, tá? E vamos começar a fazer um pouco a generalização de determinados termos, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos contar dando um reflexozinho aqui, deixa eu ficar melhor para lá. Ficou melhor aqui. Deixa eu ver. Muito escuro. Assim tá bom. Vamos contar. Ficou bom. Contar os subconjuntos do conjunto A. Que é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Vamos contar aqui
como que nós poderemos fazer isso aqui? Por exemplo, vamos fazer primeiro da forma direta. Tá? O que significa a forma direta? Nós vamos escrever todos os termos desse meu elemento. Tá? Então, esse é meu conjunto A. Eu posso ter o quê? 0 elemento nele. Não é verdade? Onde eu tenho ou conjunto vazio, em qualquer uma dessas duas. Só aproveitando, pessoal, não é escopo disciplina, mas um erro muito comum que o pessoal costuma colocar o símbolo de vazio dentro de chaves, tá? Essa nomenclatura não existe. Ou é a chave sem nada dentro, ou é o símbolo de vazio. Qualquer uma das duas, tá? Ou eu posso ter um único elemento neste meu grupo. Seria quem? O 1, o 2 e o 3. Se eu tiver dois elementos, quais são as opções que eu tenho? 1 e 2, 1 e 3, e quem mais? E 2 e 3. E por fim, se eu tiver 3 elementos nesse grupo, seria o próprio 1, 2 e 3. Não é verdade? Então, nós discriminamos eles todos, um por um, para saber quais são os subconjuntos possíveis do conjunto A. Quantos subconjuntos nós chegamos? Ó? 1, que é o vazio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Ou seja, eu tenho 8 subconjuntos para os conjuntos do elemento A, que vão estar relacionados simplesmente a quem? Aos 3 elementos aqui desse meu conjunto. Tá bom? Agora, vamos tentar fazer este mesmo exemplo aqui, porém, de forma que a gente consiga depois generalizar o caso. Então, observe o seguinte, aqui eu cheguei em quem? Abri todos os elementos, contei. Isso é muito bom e facilita muito quando nós temos o quê? Conjuntos pequenos. E quando nós temos conjuntos muito grandes, 20, 30 elementos, como que nós poderíamos fazer para resolver um problema como esse? Bom, então, nós podemos começar da seguinte forma. Ó. Vamos criar uma nomenclatura para facilitar para a gente, onde eu vou ter ó, o S de sim, o N para não. Significa o quê? Vamos dizer o S. Sim, o N não. Significa o quê? O S, o elemento participa, o N, o elemento não participa do meu conjunto, sendo que ele aqui ele tem 3 elementos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar, por exemplo, com o S. Então, número 1, ele pode participar, não é isso? Aí, a hora que eu bifurco ele, eu vou ter o quê? S e N. E a mesma coisa vai acontecer com esse meu S. Ó. S, N, S e N. Então, começamos aqui, ó, 3 elementos, e aí vai acontecendo, o que vai acontecer? Vai estar analisando, ou vai estar aparecendo simultaneamente a esses elementos. Agora, vamos colocar aqui o não. O número 1, ele não participa ou não aparece dentro dessa minha análise, dentro dessa minha generalização. Então, aqui eu vou ter quem? Para esse meu N. De novo, S, N, e aqui vai me dar S, N, S, N, para os números em si que vão estar participando da minha sequência. Então, observe o seguinte. Quantas possibilidades nós conseguimos fazer a partir desta análise? Observem que aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, a sequência do S. Ó, seria quem? O 1, ok?
O 2, ok? O 3, ok. Então, esta sequência aqui estaria relacionada a quem? Ao meu subconjunto. 1, 2 e 3. Lá embaixo, da mesma forma para o N. Ó. O N, para o 1, não. O segundo termo, 2, não. O terceiro termo, não. Ou seja, nenhum dos meus elementos vão estar... Opa! Aparecendo. Falei, ainda fiz errado aqui, igual comentei para não fazer. Vazio. Não está participando. E aqui eu começo para poder fazer as minhas análises. Ó. 1, ok. 2, ok. O 3, não. E assim eu consigo colocar todos os meus 8 subconjuntos de forma analisada, onde observem que eu coloquei o quê? Onde que eu faço a minha análise e o ponto de fazer a relação entre elas. Observem que no total eu vou estar fazendo o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Não é isso? Vou chegar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, a hora que eu fizer isso, achando todos os meus subconjuntos, eu vou achar, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Que vai me dar quem? 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Que é exatamente o mesmo número de subconjuntos que nós temos para o caso onde eu vou analisar um a um todos os meus termos. E aonde que eu quero chegar? Observem que quando nós fizermos isso, nós vamos poder fazer uma generalização na seguinte ideia. E se o meu conjunto A tiver N elementos. Como que nós poderíamos fazer para resolver este problema? Observem que no meu enunciado eu tenho que um conjunto A com uma sequência de 3 números. E eu posso ir colocando eles quem? Analisando sim, usando a letra S para sim pertence e o N para não, que ele não está incluído. Hora que eu fizer esta minha análise, eu vou chegar aonde? Eu consigo dizer o seguinte, a sequência que devemos formar vai possuir o quê? Possuirá N letras. Sendo que elas podem ser escolhidas entre S e N. Ou seja, o número de subconjuntos do conjunto com N elementos vai me resultar quem? A2 elevado a N. Então, observe que, independente da quantidade de elementos que eu tiver aqui no meu subconjunto, de números que são diferentes, eu consigo saber uma quantidade de subconjuntos que ele vai ter sem precisar fazer essa análise direta que nós fizemos aqui. É importante fazer essa análise direta? Eu, particularmente, gosto muito de fazer ela numa forma inicial, porque é para depois a gente ir amadurecendo e conseguir ver como que o meu problema vai estar se comportando para conseguir criar uma equação genérica, tá? Então, observem que para 3 elementos, na prática eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. E quando eu tenho 2 elevado a n elementos, eu chego em quem? A forma genérica deste meu problema. E uma nomenclatura bastante interessante, pessoal, é que
o conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto A, ele vai ser indicado por P de A, que também é chamado de conjunto das partes do meu conjunto A ou do meu A. Pessoal, beleza? Ou ficou alguma dúvida? Ok? Podemos continuar? Ok. Vamos não dar continuidade. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Bom, isso aqui, vamos fazer agora aqui um terceiro exemplo deste meu problema. Okay. Essa aqui é bastante interessante. De quantas maneiras eu posso distribuir duas bolas sendo uma vermelha, uma vermelha e uma preta entre duas pessoas, de modo que cada uma, de forma que cada uma receba pelo menos uma bola. Cada uma receba pelo menos uma bola. E uma outra opção, EC, qualquer uma das pessoas puder ficar com as duas bolas, então eu tenho o quê? Vamos distribuir duas bolas, uma vermelha e uma preta, entre duas pessoas, de forma que cada uma receba pelo menos uma bola. E uma outra possibilidade, uma outra análise, um outro problema. E se qualquer uma das pessoas puder ficar com as duas bolas. Então, observe o seguinte. Nessa situação, eu vou ter o quê? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a bola vermelha. Tá? Então, a bola vermelha, ela pode ir para quem? Para pessoa 1 ou para a pessoa 2. Não é isso? E a minha bola preta, ela poderia ir para quem? Para a pessoa 1 e para a pessoa 2. Não é verdade? Então, aqui eu vou ter as possibilidades. Ó. Observem que eu tenho. Vou colocar aqui. Vermelha e preta. A primeira possibilidade seria a pessoa vermelha ficar com a P1, a preta ficar com a P1. A P1 ficar com essa, a P2 ficar com a preta. E depois, a P2 com a verde, com a vermelha, e a P1. E por fim, a P2 com a P2. Observem que pela primeira possibilidade, que o enunciado passa aqui para a gente, ele diz respeito a quê? Cada
uma receba pelo menos uma bola. Observem que nesta primeira possibilidade aqui, ó, a bola P1, ou a pessoa P1, ela tem as duas bolas. Então, quando eu tenho duas bolas, pessoal, esta primeira opção não é válida e esta segunda opção também não é válida, porque a pessoa P2 estaria com todas as bolas e a pessoa P1 não estaria com nenhuma bola. Então, para o meu primeiro problema, onde cada uma receba pelo menos uma bola, para esta primeira análise, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas possibilidades, não é isso? Ou a bola verde, a vermelha, está com a P1 e a outra está com a P2, ou invertido. A P2 está, a pessoa P2 está com a bola vermelha e a pessoa P1 está com a bola preta. Então, aqui, observem que eu vou ter o quê? Duas possibilidades, no caso onde todo mundo vai ter que estar com uma das bolas. Agora, se eu não tiver aquela parte onde existe a possibilidade de que uma das pessoas fique com todas as bolas, aí essa daqui já entra e essa daqui já entra. Não é isso? Então, eu vou ter o quê? 4 possibilidades para essa situação aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos agora aumentar um pouquinho nosso problema. Vamos dizer que eu acrescentei uma bola. Eu não tenho mais duas bolas, eu tenho agora 3 bolas. Vamos colocar aqui uma terceira bola, tá? Que vai ser quem? A bola relacionada ou a cor de uma bola azul. Tá? Então, vamos acrescentar agora a bola azul. Então, vamos acrescentar aqui uma terceira bola, que vai ser quem? Da cor azul. Então, esta cor azul, ela vai ser relacionada a quem? A simplesmente uma terceira possibilidade, onde eu vou continuar a ter todas as possibilidades anteriores e vou acrescentar mais uma. Então, vamos colocar aqui, ó, vermelha, preta e esta azul que entrou aqui no meu problema, tá bom? Então, eu vou ter o quê, ó? A primeira pessoa P1 está com a preta, está com a vermelha, ela pode estar com a preta e a azul também pode estar com ela. Ou P1, a azul vai estar com a P2. Aí, a outra opção que eu tenho vai estar relacionada a quem? P1, agora a P2, aqui está com essa P1, essa aqui continua com a P1, P2 e P2. Observe o seguinte, simplesmente segurando aqui, colocando de forma igualitária o que vai estar acontecendo com a minha P1. A mesma coisa eu vou fazer com quem? Mantendo agora a minha segunda pessoa, só que ela vai estar pegando o quê? Em vez de ela estar pegando a bola vermelha, quem vai estar pegando a bola vermelha vai ser a minha segunda pessoa. Então, eu tenho P2, P2. E a mesma coisa eu faço agora aqui com a preta. Ó. P1, P2 e P2. E o mesmo acontece agora com quem? Com a minha azul, que vai ser P1, P2, P1 e P2. Observem que a hora que eu fizer isso aqui, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar na opção... Isso, pessoal, começou a chover aqui. Só um minutinho que eu vou fechar a janela. Como eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, tá feio o tempo aqui, tá chovendo muito, tá bom? Então, aqui eu vou ter o quê? Tenho aqui os meus elementos e dessa forma eu vou conseguir fazer o quê? Observem que se eu mantiver a minha primeira opção, onde todos os elementos
todos os indivíduos precisam estar pelo menos com uma das bolas, esta primeira aqui sai fora e essa daqui também sai fora. Eu vou ter quem? Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter aqui 6 possibilidades. Do mesmo jeito que, se lá no meu enunciado eu não tiver aquela opção de que cada uma recebe pelo menos uma, ou qualquer uma das pessoas pode ficar com as bolas. Aí, essas duas opções aqui, elas entram. Então, nesta segunda análise, eu já teria o quê? 8 possibilidades. Pessoal, observem o seguinte, que aqui, quando eu saio lá do meu primeiro exemplo com 2 bolas, eu tenho quem? 2 possibilidades. Não é isso? E quando eu venho para a opção de que eu tenho 3 bolas, eu já começo a ter o quê? 6 possibilidades ou 8 possibilidades. Vamos radicalizar agora. O tempo passou um pouquinho, mas acho que dá para a gente acabar esse exemplo aqui, tá bom? Caiu, tem alguém conseguindo ver? Andréia, aqui para mim tá normal, Andréia. Eu vou deixar continuar aqui, que depois vai estar lá, vocês vão poder baixar o vídeo, tá bom? Ou André, não, desculpa, Andressa. Então vamos só acabar esse exemplo aqui. Já passou 2 minutinhos, mas dá tempo da gente fechar esse aqui. Vamos continuar aqui analisando o que vai estar acontecendo quando eu tiver 4 bolas nesse problema. Então eu vou ter o quê? Boa noite, Andresa. Aí depois você dá uma olhadinha lá no vídeo, porque eu não sei como é que eu faço para parar e voltar de novo para o vídeo, tá? Por isso que eu não vou sair voltar de novo com ele, porque aqui para mim tá tudo ok, tá? Então, a hora que eu tiver aqui com 4 bolas, só para facilitar, eu vou ter o quê? A hora que eu tiver 4 bolas, eu vou ter 14 possibilidades, se ao menos um dos meus elementos precisarem ficar com todas as suas bolas. Agora, se nenhum deles puder ficar, eu vou ter o quê? 16 possibilidades. Observem, pessoal, que a hora que eu chegar, eu faço análise lá, ó. 2 bolas. Eu tenho quem? 2 possibilidades ou 4 possibilidades se todos os elementos não... Se qualquer uma das pessoas puder ficar com a bola. E a hora que eu venho para 3 bolas, eu já tenho quem? 6 possibilidades para o primeiro caso e 8 possibilidades para o segundo caso. E por fim, para 4 bolas, eu tenho o quê? 14 possibilidades para o primeiro caso e 16 possibilidades onde todas as pessoas, não existe nenhuma exclusão. Qualquer uma das pessoas pode ficar com todas as bolas. Observem que a hora que eu fizer isso, eu consigo fazer uma análise generalizando, não é verdade? Então, para o primeiro caso, onde eu vou ter aqui as minhas possibilidades, todos ficarem com as bolas, eu consigo chegar em quem? Quantas bolas aqui eu tenho? 4. Então, aqui nada mais é... Vamos começar daqui. De 2. Então, aqui, ó, 2 bolas, não é isso? Eu tenho quem? 2 elevado a 2. 3 bolas. 2 elevado a 3. 16 bolas. 2 elevado a 4. Que eu consigo generalizar para onde? 2 elevado a n bolas. Agora, isso para o caso que eu não tenho exclusão nenhuma. Ou seja, qualquer uma das pessoas pode ficar com as
bolas. Agora, se cada uma das pessoas precisa ficar com pelo menos uma das bolas, observem que aqui eu vou ter quem? O próprio 2n. Aqui eu vou ter 2 elevado a n menos 2, não é isso? 2 elevado a 3 menos quem? Menos 2. Aqui eu tenho quem? 16 menos 2. 8 menos 2. 4 menos 2. Ou seja, para essa situação, eu consigo generalizar para quem? 2 elevado a n menos 2, que vai ser a minha forma genérica de estar fazendo aqui o meu problema. Ok, pessoal? Parece que alguns caíram, não sei se foi por causa da chuva. Aqui no meu deu tudo certo, correu bem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me encaminhar, que eu dou uma olhada antes para preparar e trago para vocês o nosso próximo encontro. Tá bom? Então, nosso tempo aqui já está justo, vocês têm uma aula daqui a pouco. Queria desejar a todos vocês uma ótima noite, fiquem com Deus e qualquer dúvida, sempre à disposição eu estou, tá bom? Forte abraço a todos, pessoal. Estou parando aqui o vídeo e parando a nossa gravação. Abraço, fiquem com Deus.